Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o ambiente e a sua instabilidade. Por que o meio ambiente ele é tão sensível às alterações que acontecem principalmente por modificações de ações antrópicas, ou seja, aquelas que são causadas pelo homem. Quando a gente fala de crise ambiental, de desequilíbrio ambiental, a gente sempre está relacionando essas palavras a algo que é negativo, algo que é um prejuízo. E é isso mesmo que acontece, é um prejuízo dentro do que a gente considera como um bem natural, como um recurso natural, como um recurso que vai nos ajudar a sobreviver. São recursos que fazem parte da nossa história de vida e que são necessários para que realmente a gente tenha uma continuidade, uma perpetuação das espécies dentro do planeta. Existem várias publicações que trazem aí seus pontos de vista relacionados à crise ambiental e eu destaquei uma aqui para vocês, para que a gente pudesse avaliar esse cenário sobre o momento de desequilíbrio ecológico que estamos vivendo dentro de todas as áreas de estudos naturais, né, principalmente, seja uma área de extração de um recurso, seja uma área de produção de um produto, né, parece redundante, né, mas assim, uma linha de produção, seja na fabricação de uma peça, seja na fabricação de um medicamento, seja na produção de um alimento, né, que vai ser consumido pela população. Então, a gente sempre está passando pelo momento de reflexão. E essa reflexão nada mais é do que um ponto de partida e que às vezes é o ponto de partida de onde vai surgir o nosso problema maior. Quando a gente avalia equilíbrio ecológico, a gente sempre está avaliando a palavra ecossistema. Ecossistema, ele vem de uma definição de um funcionamento desse ambiente natural, desse sistema natural, esse sistema onde nós estamos inseridos. Então, nesse artigo que eu selecionei para vocês, ele fala assim, ó, qualquer ecossistema tem uma certa capacidade de carga de uma espécie. Isto é, ele pode manter e reproduzir um certo número de indivíduos. Quando a população cresce demais, rompendo o equilíbrio dinâmico do sistema, se produz uma crise ambiental. É como se a gente tivesse um patamar delimitando o nosso limite de extração de um recurso. Se a gente tivesse realmente uma barreira que nos diz até aonde podemos ir. E aí, quando a gente ultrapassa essa barreira, a gente entra no momento que a gente considera como uma crise ambiental. É como se a gente estivesse fazendo um estudo de demanda. Então, quanto eu estou demandando, mas eu estou produzindo, eu tenho condições de criar ali um cenário favorável dentro da produção e do atendimento às demandas. Mas em determinado momento que eu não tenho mais o recurso, eu não tenho como mais aceitar um pedido. Nesse mesmo artigo, ele traz o seguinte conceito. Na maioria dos casos, culpa-se a indústria, fazendo clara menção ao grau de desenvolvimento tecnológico da sociedade antes que a sua estrutura de relações sociais. É muito fácil pontuar qual é o principal agente da causa ou do problema ambiental. Então, quando a gente fala a indústria hoje, pelo poder de consumo, pelo nível do capitalismo, ela é a grande vilã, ela que causa todos os problemas ambientais. Então, a gente está direcionando uma potencial causa e efeito relacionado a apenas um setor. Por que eu procurei trazer um artigo para vocês e não o meu ponto de vista? Para a gente tentar ser imparcial, mas para que a gente possa entender que a crise ambiental, ela não tem apenas um viés, ela não é um estudo linear. Ainda nesse mesmo artigo, ele traz o conceito que quando a extração de recursos ou a geração de dejetos é maior do que a capacidade do ecossistema de reproduzi-los ou reciclá-los,
estamos frente à depredação e ou poluição, as duas manifestações de uma crise ambiental. Então, eu não tenho como assimilar o que eu estou colocando como resposta negativa ao meio. Se não tem como assimilar, se eu preciso talvez tirar forças de um outro local para poder resolver um problema, ou às vezes eu preciso buscar ainda mais recursos naturais para dar conta de resolver aquele passivo ambiental, eu não tenho equilíbrio, eu vou ter ali uma crise ambiental. Quando a gente fala do setor de produção, a indústria, nós já temos várias frentes, tanto diria que de proteção, como de estudos, como de suportes, para que a gente possa intermediar de forma bem positiva para tirar o foco de que realmente o setor produtivo é o único vilão dentro dessa manobra do desequilíbrio ambiental. Então, nós temos ferramentas hoje que podem ser utilizadas para fazer um acesso e monitorar os sistemas de produção e fazer com que a gente tenha sim um desenvolvimento, porém a gente passe por um desenvolvimento que permeia por ações que vão minimizar, que vão mitigar os impactos ambientais negativos que qualquer tipo de empreendimento possa trazer. Na próxima aula, quando a gente for falar de sustentabilidade, eu vou trazer um material na área de sustentabilidade voltado principalmente para a área da mecânica, para a gente entender quais são as ações potencialmente que podem ser potencialmente utilizadas na área da indústria, para que a gente possa ter um desenvolvimento, mas também ter um desenvolvimento com um alicerce voltado para uma gestão ambiental, pensando em poupar o recurso ou até otimizar o uso do recurso natural. Então, quando, por exemplo, a gente fala de gestão ambiental na área da indústria, a gente está considerando fatores como o controle de emissões atmosféricas, pode estar considerando fatores como a poluição sonora, a geração dos efluentes líquidos, os resíduos sólidos e até mesmo sobre o uso e ocupação do solo. Como que a empresa, como que a indústria, ela está inserida nesse meio ambiente e quais são as respostas que ela tem como problema e como que eu posso fazer intervenções para diminuir ou até mesmo eliminar os potenciais problemas ambientais que essa atividade pode trazer. Tá, mas sempre houve o problema, sempre teve um problema ambiental, tudo acontece de modo muito proporcional. É como se você estivesse realmente demandando um alimento. Então, se você tem uma casa onde mora uma pessoa, você tem uma quantidade de alimentos que você precisa para poder suprir as necessidades daquela pessoa que mora naquela casa, é o único residente. Agora, se nessa mesma casa você tem 10 pessoas, às vezes você precisa ter uma quantidade maior de alimentos para suprir as necessidades dessas 10 pessoas. E junto com os alimentos, vão vários recursos envolvidos, né? Às vezes a gente fala de comprar tomate e acha que está relacionado só ao produto ali, a matéria orgânica. Não, a gente tem energia envolvida, tem um recurso hídrico envolvido, tem um material particulado que foi eliminado na atmosfera por conta do processo de produção, no transporte, tem a vida das pessoas, tem o trabalho que às vezes não é formalizado das pessoas envolvidas na atividade, que mexe muito com o social. Então a gente tem uma gama de um universo enorme ao redor de um bem de consumo, né? Então a gente tem um fator histórico que nos remete desde as pequenas civilizações, né? Da limitada vila, de uma limitada
população, onde que ela vivia de modo com administrar os recursos que ela tinha disponível ali como uma sobrevivência, né, uma subsistência. E aí a gente passa pelo momento onde que essa população começa a aumentar. Então, quando a gente aumenta a população, a gente também vai aumentar a interferência no meio. Num determinado momento, é necessário parar e avaliar e até mesmo conhecer o que se pode estudar, né? O que se pode fazer para atender às demandas dessa população. Então, conhecer sobre os fenômenos naturais, conhecer sobre a ciência, também nos ajudou a aumentar ainda mais a interferência no meio. Não deveria, mas ajudou. Então, a gente acabou fazendo uma adaptação do meio às necessidades humanas. E aí, com isso, a gente gerou uma grande degradação ambiental, tem gerado. A evolução do conhecimento, então, ela é benéfica, mas ela traz com ela também um fator de querer mais, né? E aí aparece o antropocentrismo, que coloca aí o homem como um instrumento norteador. Então, mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que as relações estão relacionadas entre os fatores bióticos e os abióticos, os fatores vivos e os não vivos. Então, a gente tem uma relação muito forte, muito bem estabelecida entre a natureza e o homem, ou o homem não estaria dentro dessa natureza. Nós somos um animal que fazemos parte desse contexto natural. Então, nós estamos no mesmo nível, só que alguns seres conseguem ter um poder de decisão. Outros, eles servem a esses que podem ter um poder de decisão. Nos últimos anos, eu colocaria mais precisamente nas últimas 2 décadas, existe um movimento muito forte sobre o nosso comportamento humano em relação às questões ambientais. E talvez essas mudanças que estão acontecendo, que não são mudanças que devem ser apenas pelos apelos sociais ou pela mídia, mas sim verdadeiramente pela sustentabilidade do meio, pela perpetuação das espécies, pela prevalência da vida, mas existe uma forte alteração na mudança do comportamento humano relacionada às questões ambientais. Então, desde o momento que a gente iniciou a intervenção no meio ambiente, é agora talvez que esteja mais expressivamente representada a nossa intervenção também diante da problemática ambiental, diante da crise ambiental. Como que surge então o problema se eu estou falando de uma sociedade que começa a estar cada vez mais consciente? Estar mais consciente não significa que está fazendo tudo muito correto, né? O grande problema surge do mau uso do recurso. Então, a quantidade, a qualidade dos recursos naturais, elas estão muito fragilizadas, né? Cada vez se precisa mais e cada vez se trata no mínimo possível para atender, por exemplo, uma legislação. Então, eu vou tratar um efluente líquido, né, um esgoto, e aí eu vou atender aos padrões de lançamento previstos numa legislação, lembrando que são os padrões de lançamento mínimo estabelecidos. Não significa que eu estou devolvendo a água tratada a nível 0 de potencial poluidor, né? Então, eu estou atingindo a um determinado padrão. Então, a gente busca o tempo inteiro por produtos, a gente tem um aumento populacional muito grande, a gente tem um desenvolvimento industrial que é muito importante, mas nós precisamos de um desenvolvimento industrial que seja mais pautado nas questões da sobrevivência dos recursos naturais.
Nós estamos cada vez mais avançando para processos de degradação, não necessariamente só por intervenção humana. A gente vê aí números trazendo respostas muito negativas nos processos até mesmo naturais, né? Então a gente não tem só uma queimada, por exemplo, por uma intervenção antrópica. Processos de queimada são processos de intervenção natural, mas que podem desencadear e que na maioria das vezes são desencadeadas por uma intervenção antrópica, porque foi causado um desequilíbrio em um determinado ponto e fez com que isso levasse a uma resposta negativa. Nós temos a agricultura hoje como a grande sobrevida de um povo, mas nós temos uma agricultura que utiliza grande parte dos nossos recursos hídricos. E daria para a gente utilizar esses recursos hídricos e reaproveitar esses recursos hídricos de modo mais suficiente ou autossuficiente. Porque ao mesmo tempo que você irriga uma lavoura, você pode reaproveitar essa água, você pode fazer as zonas de recargas dessa água. Então, a gente não precisa viver em crise, a gente precisa ter sabedoria para vencer essa crise. Então, como que vai surgir o problema? Ou como que surge esse problema? Surge o tempo inteiro, aí na sua atividade profissional, aonde quer que você trabalhe. Então, você tem aí numa lixeira debaixo da sua mesa, onde você mistura resíduo orgânico, resíduo inorgânico, né? Papel e restos de alimento. Você não tem uma triagem de vidro, de papelão, e que isso poderia, se fosse triado, poderia estar demandando menos recurso natural na condição de matéria-prima dentro de um setor produtivo. Na sua casa, a gente tem muito mais do que a gente precisa, isso não apontando culpa, é uma condição natural da nossa vida. Então, a gente troca de recurso tecnológico com uma certa facilidade, a gente vê o recurso tecnológico às vezes como obsoleto e que é um de alta tecnologia. A gente não faz uma triagem do próprio resíduo que a gente gera. Experimenta separar o resíduo na sua casa durante uma semana. Tenta administrar locais para você acondicionar esse resíduo de modo segregada. Tem uma demanda de trabalho, tem uma demanda de energia sua pessoal que você precisa fazer para poder ajudar. Então, às vezes a gente precisa colocar numa condição de pensar se eu estou preparado e o quanto é necessário que eu faça isso para que realmente eu tenha respostas positivas para o meio em que eu vivo e onde eu estou inserido, porque a resposta é para mim também, é para o outro, mas é para mim também. Então, eu tenho problemas ambientais no meu ambiente profissional, eu tenho problemas ambientais na minha casa e eu consigo traçar soluções. Só que são soluções que têm curto, médio e longo prazo e muitas vezes envolvem mudança de comportamento. Por isso que a gente fala que as questões ambientais, elas não são meramente questões de execução. Não basta ter uma ação e ser ela a executada e dali eu vou ter uma resposta. Eu preciso ter um intermédio, que é um processo de sensibilização, um processo de ajuste, um processo de desejar fazer de forma ambientalmente correta. Quando a gente fala ainda de problemas, quando a gente vê na nossa atividade industrial aí, das nossas atividades profissionais, a gente vê o quanto de resíduos sólidos industriais a gente tem gerado diante das atividades de produção. Na construção civil, né, cada vez mais a gente vê o aumento, o crescimento vertical das cidades. Então, a gente tem um volume muito grande de resíduos sólidos. Isso vai para o aterro. Então, hoje, por exemplo, a gente paga para enterrar um resíduo, um lixo. Então, por volume, né, por tonelada. Então, eu estou pagando. E se eu estivesse fazendo uma triagem, estivesse mandando menos coisa para o meu aterro sanitário? E que às vezes compromete até mesmo a vida útil dele. Então, eu estou falando de área, estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de recurso social, né? Então, recurso político, que poderia às vezes estar tendo outras demandas dentro
da sociedade como um todo. Eu tenho um problema que são os resíduos orgânicos. Ué, mas resíduo orgânico na natureza vai fazer uma reciclagem natural? Não, não é assim. Imagina um grande centro de distribuição de alimentos aí orgânicos, né, de materiais orgânicos. Imagina o quanto de resíduo orgânico que não é gerado. E se eu não tenho um centro de compostagem, uma usina de compostagem, esse resíduo é um volume, um peso morto. Então, ele não me serve para nada. Ele é um problema ambiental. Nós temos o problema do efeito estufa. Mas o problema do efeito estufa, na verdade, não é um problema do efeito estufa. O efeito estufa é algo que a gente precisa, né? A Terra vive dentro de um efeito estufa que deveria estar dentro de um equilíbrio. Afinal de contas, a gente precisa manter a temperatura dentro da nossa atmosfera em condições favoráveis para a nossa vida. Então, a gente não quer perder o efeito estufa, mas a gente não pode favorecer o aquecimento global. E por isso que a gente fala que quanto mais se desenvolvem tecnologias que vão otimizar ou que vão minimizar os efeitos de poluição atmosférica, mais perto do equilíbrio a gente pode estar dessa condição de ou retardar ou até mesmo parar com o aquecimento global, que é um problema. O lançamento de efluentes líquidos, então a gente acaba contaminando o nosso recurso hídrico. Então, no mesmo rio que a gente faz a nossa captação, a gente está lançando o nosso rejeito. Então, quando a gente leva um efluente líquido para lá, a gente precisa levar esse efluente tratado. A gente tem que chegar com ele em condições para jogar dentro do corpo receptor e o corpo receptor fazer a autodepuração, conseguir chegar a um nível de poder ter uma sadia qualidade de existência. Então, naturalmente, sempre existiu o bicho morrendo, bicho apodrecendo, matéria orgânica entrando dentro de um recurso hídrico, mas dentro de uma condição de volume em proporção ao que o rio conseguia fazer para poder se sustentar vivo, de degradar, de oxidar essa matéria orgânica que está sendo colocada ali no meio dele. Mas quando a gente demanda muito isso, quando a gente coloca uma casa, constrói uma cidade na beira-rio, a gente está fazendo diretamente o sistema de esgotamento sanitário para dentro desse rio. Porque dali a água leva e vai embora, a consciência que se dane lá para frente. É o ponto de vista mais sombrio da população, né, humana. Jogar o seu rejeito, o seu efluente e deixar o rio levar. Né? É como fazer cocô e xixi na água limpa do vaso. É água potável, né? Então a gente está sujando água limpa. Um outro problema ambiental é a desflorestação. Então a retirada, a supressão vegetal é um grande problema. É o grande comprometimento que a gente tem hoje, por exemplo, em relação a solo. Então, se você retira a vegetação, você deixa esse solo exposto. E aí a gente tem vários problemas que vão comprometer aí essa qualidade, essa condição de potencialidade do solo. Como, por exemplo, os processos de carreamento de material dos minerais, né? Provocado aí pela ação das chuvas, por conta aí da retirada de vegetação. Um outro problema ambiental, o material particulado. O material particulado, como vocês viram nas aulas anteriores, a gente precisa muito controlar esse material particulado que está na nossa atmosfera. E existem várias tecnologias de baixo ou mais acessível custo, vários equipamentos. Então, nós não estamos falando de vamos estudar uma nova tecnologia para dar conta de fazer. Não, a gente já tem. A gente só precisa adequar, realmente ver o que é prioridade. Voltando nessa parte lá do aquecimento global, do efeito estufa e o material particulado, a gente chega no ponto que é um problema chamado destruição da camada de ozônio. Essa camada que protege nossa atmosfera.
E ainda associado a isso, nós temos os problemas das chuvas ácidas, que é a resposta dessa atmosfera durante o processo de precipitação, que são as chuvas, e faz esse carreamento de material que está aí disperso na nossa atmosfera, reintroduzindo no ambiente que a gente está. E aí traz aí os danos que a gente pode evidenciar tanto no solo, na agricultura, na saúde, que é um outro fator muito evidenciado quando a gente fala de clima urbano. Então a gente tem hoje cidades quentes, vivendo aí um sistema muito denso de poluição, cortinas que vão fazendo com que a poluição que está sendo produzida dentro das cidades não consigam sair e formam aquela nuvem, aquele contido de gases tóxicos, né, que agravam tanto a saúde humana, né, principalmente das pessoas que têm as fragilidades respiratórias. Um outro problema, a escassez hídrica que está associada a lançamento de refluente, né, e que também está associada à degradação do solo. Quando a gente fala de uso e ocupação de zonas de recarga, de retirada de vegetação. E agora, então, evidente e difícil não falar, as patologias. Ué, mas o que eu tenho a ver patologias com os problemas ambientais? Tem tudo, a gente está falando sobre desequilíbrio, é alguma ponta solta em algum determinado ponto do universo, as alterações que vão sendo realizadas pontualmente aqui e lá, e que em um determinado momento distorce esse equilíbrio. E aí a gente começa a ter o nosso momento aí tão ruim, tão evidente, que são as pandemias. Então nós temos problemas, mas nós também estamos numa sociedade tão evoluída, uma sociedade tão entendida, e a gente também pode buscar pelas soluções. Quando a gente fala do meio ambiente, nós temos alguns conceitos relacionados a esse meio ambiente, que parece que o meio ambiente está sendo só o que a gente encontrou aqui pronto, né? Não necessariamente é isso. Quando a gente fala do meio ambiente fabricado, ou também chamado de meio ambiente desenvolvido pelos seres humanos, são as próprias cidades, né? Os parques industriais, os corredores de transporte, né? Que são as nossas rodovias, as ferrovias, os portos. Esse é o meio ambiente fabricado. O meio ambiente domesticado é o que envolve aí as áreas agrícolas, as florestas plantadas, os açudes, os lagos. E o ambiente natural, que é aquele constituído pelas matas preservadas e outras, né, regiões autossustentadas, porque elas são acionadas apenas, por exemplo, pelos fatores de manutenção do meio, né? Então, pela luz solar, ou outras forças da natureza como chuva, vento, o regime hídrico mesmo da região. Então nós estamos falando de meio ambiente que tem pontos de vista de estruturação diferenciada, mas é um só. Uma crise ambiental, ela pode então ser chamada de um impacto ambiental? O que seria um impacto ambiental? Primeiro, quando a gente fala de impacto, não necessariamente ele é negativo, né? A interferência do homem no sistema, de modo a trazer uma resposta negativa, é sim um impacto negativo, mas não necessariamente todas as ações são de respostas negativas. Então, eu vou trazer um empreendimento para a região, por exemplo, aqui de Aracruz, e esse empreendimento vai trazer com ele muitos empregos. Então, ele tem um fator agregado. Então, eu estou falando de um impacto ambiental positivo. Só que com esse empreendimento, através dos estudos de impacto ambiental, eu vejo que ele também tem problemas ambientais. Então, por exemplo, se eu utilizo do recurso hídrico, eu vou ter um impacto ambiental negativo quando eu falo de recurso hídrico. Quando a gente fala das questões relativas desse impacto ambiental, a gente está avaliando a atividade que vai ser desenvolvida. Por isso que a gente precisa sempre analisar, por isso que a gente precisa sempre avaliar.
Quando a gente fala do impacto ambiental negativo, é quando acontece algum efeito assim, diferente, né, adverso ao meio ambiente, que vai causar uma alteração, ou física, ou química, ou biológica. Então, assim, em condições de estruturas do solo, da química do solo, da própria estrutura física mesmo do solo, da alteração, de aparecimento de uma nova espécie ou desaparecimento de uma espécie, ou até mesmo uma condição técnica do solo, como relevo, a permeabilidade do solo. E aí, isso também pode ser resposta das próprias atividades, ou até mesmo dos produtos e serviços de uma determinada organização, né, de uma empresa, de uma indústria. Falando dessa forma, talvez a gente não consiga imaginar o quanto é complexo e quanto é intenso a interligação de todos os fatores. Então, uma crise ambiental, ela tem dimensões. Eu tenho uma abrangência espacial, que vai depender muito de onde está acontecendo, se é uma região menor ou é uma ampla região. O tipo de ator potencialmente envolvido, que é a iniciativa, quais são as questões ambientais que estão envolvidas, o recurso, e qual é a dimensão que está inserida. Então, não existe um problema ambiental que seja pontualmente esgotado na condição de estudo com uma única área, exclusivamente uma área. A gente tem várias dimensões. E talvez isso pareça algo unidirecional, né? Alguma coisa que seja linear, mas não. Quando a gente está falando de uma crise ambiental, a gente está falando de dimensões, a gente está falando de abrangências diferentes, de tipos de atores envolvidos diferentes, que são as iniciativas, né? Estamos falando das questões ambientais diferentes, são recursos ambientais que têm respostas diferentes para cada tipo de ação. E também a gente tem um ponto de vista, né? Então, é por isso que eu tento, nesse momento de conversa com vocês, eu tento ser imparcial, porque cada ser, cada participação de um ator dentro de um contexto, seja ele como empreendedor, como o próprio executor de uma ação dentro do meio ambiente, ele tem o seu papel, o seu ponto de vista. Então, as imparcialidades, elas precisam existir. Contudo, a gente precisa trabalhar com o objetivo de bem comum, né? Que é a condição de preservação de recursos. Isso não é por mim, nem por você, isso é por um bem maior de continuidade mesmo, de oferta mesmo, né? Da gente ter esse recurso sendo ofertado para viver. E por isso que a gente tem aí, ou talvez seja um dos motivos, né, que a gente tenha uma vasta legislação ambiental a ser aplicada, a ser recomendada. Não estou aqui para dizer se ela é aplicada ou pouco aplicada ou muito aplicada, mas nós temos um arcabouço de leis aí que ampara e protege tanto o empresário, tanto o consumidor, como o próprio recurso natural. Então, não nos falta estudos, nos falta uma execução, uma sensibilização, uma vontade de manter esse recurso vivo, né? Quando a gente fala de lei, a gente sempre está falando de responsabilidades, né? Então, também a gente tem uma crise ambiental que ela tem uma hierarquia, né? Uma hierarquia de poder. Então, a gente tem leis que vêm de um estado maior, que é do governo federal, e que vai até a responsabilidade do município. Então, por exemplo, os processos de licenciamento ambiental que hoje as secretarias de meio ambiente são responsáveis, em sua maioria aqui no estado, são prefeituras licenciadoras, elas acatam as leis que vêm de uma esfera maior. Então, elas estão fazendo aplicar leis ou intermediar ações em benefício de um meio ambiente equilibrado. Então, não é por conta do posicionamento político do município, é por conta do equilíbrio ecológico. Então, essas leis municipais, elas nunca são maiores do que a esfera estadual e federal,
e elas têm sim como responsabilidade monitorar, acompanhar, prevenir e até mesmo fazer as ações aí corretivas e punitivas que cabem na lei, porque são responsabilidades atribuídas. Tem poder, mas também tem responsabilidade. Então, o direito ambiental, né, dentro desses princípios das 3 esferas governamentais, ele trabalha muito com a prevenção, com a reparação, com a própria informação, porque as pessoas precisam ser informadas. Talvez um ribeirinho ele não tenha a intenção de retirar um recurso de modo a destruir o meio. Então, às vezes, ele derruba uma árvore, não estou desmerecendo a culpa ou favorecendo a forma de olhar, mas às vezes a ignorância ou a não sabedoria sobre aquele dano fez com que nossos avós, nossos bisavós aí tenham feito alguns tipos de exploração que naquele determinado momento eles acharam que era o mais correto, mas que hoje, em pleno século XXI, a gente sabe que existem outros tipos de passos a serem dados, ao invés da gente fazer algum tipo de intervenção um pouco mais agressiva, né? A gente tem outras alternativas. Eu posso retirar, mas desde que eu tenha um estudo, que eu me baseie em algo fundamentado para que realmente eu evite uma crise maior. Então, o que fazer diante dessas problemáticas ambientais? Então, o que fazer diante dos impactos ambientais? Eis que existem aí, então, os estudos ambientais, que é o que nas nossas atividades profissionais vocês acabam encontrando aí como normas, portarias, resoluções. Então, tudo existe uma regra. Então, se eu produzo um tipo de rejeito, eu preciso dar uma destinação adequada a esse rejeito. Se eu emito material particulado, eu preciso dar uma destinação adequada a esse material particulado, um tratamento adequado. E isso tudo é previsto dentro dos estudos de impacto ambiental. Então, existem vários tipos de estudo ambiental, cada um é aplicado aí dentro das normas e competências dentro de cada tipo de atividade industrial. Então, o estudo ambiental é qualquer tipo de estudo relativo aí à sua condição de aspectos ambientais, de uma localização de um empreendimento, da instalação, da operação, ou até mesmo a ampliação de uma atividade. Então, eu tenho um porto que tem uma atividade de abrangência aí de produção de X por cento da escoação de soja no Brasil. E de repente eu vou aumentar 30%. Então eu preciso ampliar meu porto. E aí o que eu preciso fazer? Um estudo de impacto ambiental para poder avaliar qual é a dimensão desse impacto ambiental para a ampliação desses 30%. E realmente ele precisa ser avaliado se é melhor que se amplie e se o dano não vai ser maior do que o retorno. E aí vai ser apresentado, então, a necessidade da licença, né? Eu preciso ter uma licença, eu preciso requerer essa licença. E que fatores que devem, então, serem considerados para que a gente faça esses estudos de impacto ambiental? Por exemplo, a natureza do empreendimento, que tipo de empreendimento que eu vou ter naquele determinado local? É um porto, é uma ferrovia, é um shopping center, é um aeroporto, é uma oficina mecânica, uma montadora de automóveis, né? Então, eu preciso conhecer da natureza desse empreendimento, né? Eu preciso entender do tipo de processo envolvido. Eu preciso de uma descrição mesmo de quais os processos, porque sabendo dos processos, eu sei quais são as respostas dele. Eu preciso entender nesse estudo de impacto ambiental para fazer essa avaliação da área de intervenção. Qual é a área diretamente afetada? Qual a área que está indiretamente afetada? O tamanho dessa área de intervenção tem muita resposta em cima de uma avaliação de um equilíbrio total. Então,
são formas da gente fazer uma prevenção de uma crise, né? E junto com isso, de modo simplificado, apresentando assim em 3 etapas, eu preciso entender a magnitude desse impacto, né? Qual é a grandeza do impacto? Em termos absolutos, em termos reais, como que eu vou quantificar isso, né? Em um determinado momento eu tenho um impacto X, começo a ter um evento, eu tenho impacto Y, e após o evento eu tenho X mais Y. Então, por exemplo, no gráfico aí mostrando para vocês, antes de uma determinada atividade, eu tinha um lançamento de material aí de 2 partes por milhão. Durante o evento, eu tive um acréscimo de 3. Após a execução, a instalação, a operação daquela atividade, eu deixo de ter um índice de 2 e passo a ter um índice de 5. Tive um acréscimo de material particulado, tive um acréscimo de poluentes. Então, eu preciso entender quanto eu vou ter e quais são as ferramentas que eu preciso associar a essa produção para ou deixar como estava no estágio inicial ou até fazer uma regressão, né, e fazer um melhoramento. Então, eu posso medir o impacto ambiental? Pode, tem métodos de simulação, análises matemáticas, né, que envolvem a regressão, probabilidade, multivariáveis, e elas vão fazer simulações, então, dessa estrutura do impacto, ela vai fazer uma simulação do funcionamento do sistema ambiental, né? Ela faz uma simulação de como que naturalmente o ambiente se comportaria e quais são os fatores que vão fazer interferência e qual é a resposta da crise ambiental. Então, os métodos eles podem ser quali ou quantitativos e aí eles podem realmente sim ser mensurados. Alguns autores, alguns estudiosos diriam que não, é impossível medir, né? É impossível quantificar, ou isso não é relativo, mas a gente está falando de previsões, né? De simulações. Aí eu trouxe um exemplo só para vocês entenderem. Por exemplo, eu vou ter um novo empreendimento que seja uma área grande, né? Vou colocar aí 10 hectares e eu vou construir ali um aeroporto. E aí um grupo de pessoas, geralmente de equipe multidisciplinar, já fizeram outros estudos em outras cidades, em outras regiões com particularidades muito semelhantes aonde eu vou instalar o meu novo empreendimento aí do aeroporto. E através de ensaios, dos testes, de simulações, eles chegaram até a um tipo de modelagem matemática e que me trazem uma relação de supressão vegetal relacionada à permanência ou população residual que vai ficar naquele ambiente, caso eu precise fazer uma retirada de vegetação. E muitas vezes eu preciso fazer, porque eu preciso de uma área limpa para o aeroporto, por exemplo. Então, qual é a tomada de decisão? Baseada em que eu tomo uma decisão? Eu preciso tomar uma decisão conforme eu preciso promover o desenvolvimento também humano. Então, considerando nessa fórmula, nessa modelagem, o P seria uma população residual, ou seja, quanto do animal vai sobreviver após a retirada, a supressão de uma vegetação. O X corresponde ao número de hectares de mata atlântica dessa determinada área, considerando que eu tenho mata atlântica e cerrado nessa área e que eu vou precisar tirar cerrado e mata atlântica, ou só cerrado, ou só mata atlântica, ou parte de cerrado e parte de mata atlântica. Então, esse valor residual, ele vai ser proporcional a essa condição de quanto que eu vou tirar de cada um. Essa é a fórmula geral aplicada num outro estudo. Nessa área, lembrando que eu preciso fazer uma retirada para a instalação do aeroporto de 10 hectares. É a área total que eu preciso para o aeroporto. Eu tenho naquela área disponível ali existente 17 hectares de mata atlântica e eu tenho naquela área 21 hectares de cerrado. Isso é o conhecido. Então, a equipe multidisciplinar resolve fazer
as possíveis simulações. E a proposta A é que se retire aí, então, 7 hectares de Mata Atlântica e 3 hectares de Cerrado. A alternativa B, que se tenha aí na retirada 3 de Mata Atlântica e 7 de Cerrado. Na C, somente a Mata Atlântica e na D, somente Cerrado. E eu preciso jogar na fórmula para poder ver. E até mesmo eu preciso considerar, se eu não retirar nada, qual é a população final, porque o próprio ambiente ele sofre as suas alterações. Então, mesmo que eu não faça nenhuma intervenção, que não tire nem A, nem B, nem C, nem D, o próprio ambiente vai fazer a seleção natural dele. Ele vai fazer a própria retirada de baixas naturais. Então, eu tenho uma alternativa à testemunha, que é aquela que vai considerar a não retirada de ninguém, e eu posso considerar também as alternativas. E aí, jogando como alternativa A, B, C, D, a gente pode observar que é onde a gente vai ter o maior número aí da população residual é na alternativa C, aonde a gente retira aí 10 hectares de Mata Atlântica. Então, ao retirar 10 hectares de Mata Atlântica e manter todo o cerrado, a gente vai ter uma problemática ambiental menor e que está mais próxima da alternativa testemunha que está no destaque do quadro amarelo, que é um residual aí de 139 espécies. Então, é uma tomada de decisão. Então, às vezes, não adianta ser proporcional. Ah, vou tirar 7 de um, 3 de outro, 3 de um, 7 de outro. Não, às vezes eu preciso ter uma base para eu poder fazer uma escolha. E às vezes a gente não está preparado para entender que por trás de um empreendimento a gente realmente precisa fazer uma retirada. Precisa fazer um momento de perda, ter um momento de perda, né? E em que fases do empreendimento que a gente vai estar fazendo isso? Em todas as fases, desde a hora que eu tive a ideia até a hora que falir e que eu vou fechar. Então, eu preciso fazer isso o tempo inteiro. Então, independe do momento em que a empresa está. A quem que interessa medir? Principalmente ao empreendedor, né? Porque ele precisa ter essa atividade aprovada, ele precisa utilizar os recursos, ele precisa entender quais são os impactos ambientais positivos ou negativos potencialmente envolvidos no empreendimento dele. Ele precisa acalmar, de certa forma, a população da área diretamente ligada ao empreendimento e indiretamente ligado, para fazer com que a população, às vezes, entenda a necessidade do empreendimento. Ou que, às vezes, até ele mesmo entenda que uma ampliação não é legal naquele momento e ele precisa fazer um recuo. Então, o impacto vai ser maior do que o benefício. É necessário realizar os estudos de impacto ambiental sempre? Vai depender do empreendimento, né, do tipo de atividade. Em caso positivo, o nível de abordagem do estudo ele vai ser, então, definido pelo órgão ambiental competente, né? E se não for, por exemplo, algo que evidencia a necessidade no estudo de impacto ambiental, outros instrumentos vão fazer a normatização daquele tipo de empreendimento. Mas a gente sempre tem algo, alguma norma que vai fazer o regimento, né, a forma de funcionamento, tudo que envolve o recurso precisa ser normatizado. Aqui exemplos de alguns estudos, né, na área do licenciamento ambiental, que vão ser muito comuns aí nas atividades de vocês, nas mais diversas áreas aí de atividade profissional. Então, estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o PCA, o próprio relatório de gestão ambiental, muito importante para qualquer tipo de empreendimento hoje. Então, são instrumentos muito importantes dentro da avaliação de impacto ambiental, do monitoramento ambiental, da gestão ambiental de uma empresa. Então, a crise é pelo recurso ambiental. O desenvolver é pelo recurso ambiental, ou com o recurso ambiental. E se paga por isso, quem paga por isso? Qual é o valor? Porque a gente sempre está tendo perdas
Não, perda do recurso atmosférico, perda do recurso hídrico, perda do recurso florestal, do recurso mineral. Então, a gente sempre está numa deficiência, numa dívida com o meio ambiente, né? Com o ambiente que a gente vive. Mas existem as contrapartidas. A gente pode criar condições de viver de modo equilibrado. Não se fala aqui em fatores contra o desenvolvimento econômico. Se fala aqui em fatores contra a crise ambiental. Não se fala aqui que é proibido construir uma fábrica, uma indústria de usar da água, usar do solo. Mas estamos falando aqui de usar com uma condição de equilíbrio para que a gente potencialize os efeitos positivos da ação da vida dentro da extração de recursos, né? A gente pode sim dosar. Então, com isso a gente vai evitar problemas, né? Nós vamos contribuir para que a industrialização aconteça dentro de um cenário de equilíbrio ambiental. Nós vamos contribuir, pensando dessa forma, com o crescimento urbano e equilíbrio ambiental. A gente quer assumir com os fatores de impermeabilização de solo, falta de área de recarga de recurso hídrico, né, de chuva. A gente quer assumir com os fatores relacionados à poluição do solo. Nós estamos procurando, quando falamos de um desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural, né, que está interligado, que está associado. Então, a gente precisa desenvolver, mas com cautela. A gente busca por um equilíbrio entre o lançamento de efluentes tratados e o meio. Né? A gente não quer ver mais cenários de poluição hídrica. Nós queremos, sim, ter processos industriais, podem gerar seus efluentes, mas que seus efluentes sejam tratados. A gente quer ver o processo de desenvolvimento acontecendo. Eu preciso fazer, às vezes, a retirada de mata de uma determinada região, vou ter que fazer em determinados momentos algumas escolhas, vou ter que fazer, mas eu preciso fazer essa retirada baseado no equilíbrio ambiental. Eu não posso fazer uma retirada simplesmente porque a propriedade é minha e eu resolvi que eu vou retirar e vou deixar aquele solo exposto. Não, aquele solo tem um comprometimento maior e potencialmente delicado quando a gente fala de topo de morro, beira, área de encosta, né? E tanto em área urbana como em área rural. Então, todos esses cenários, eles precisam ser avaliados de modo mais sensibilizado, principalmente por nós que estamos aqui na academia, na formação da nossa atividade profissional, para entender que nós somos partes desse grande cenário que é o equilíbrio ecológico. Né? Não existe uma atividade profissional em área que seja exposta dentro das universidades, dos institutos, que não precise considerar uma matéria-prima, um recurso ambiental. Bem, aqui deixei só 3 principais referências que eu utilizei para preparar a aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu espero vocês para a próxima aula de sustentabilidade. Um abraço!